Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito do egocentrismo cultural. O que é o egocentrismo cultural? Bom, todos nós temos o nosso ego, o nosso eu, construído a partir de uma cultura. Normalmente a cultura de nossa origem, do nosso país, dos nossos pais, a cultura que é compartilhada na sociedade na qual convivemos. E isso faz com que nós tenhamos uma tendência a sempre entender a nossa cultura como mais correta do que a dos outros. Isso é uma tendência natural da grande maioria, natural não porque é construída socialmente, mas que acaba se naturalizando. Então acaba se tornando uma tendência natural acharmos que a nossa cultura é melhor do que a dos demais. E isso traz sérios problemas, porque nós olhamos muitas vezes para o outro, nós lançamos um olhar para o outro, que é um olhar culpabilizando as questões do outro, sem olharmos que os erros que nós cometemos são muito semelhantes. Por exemplo, fique bem claro aqui, eu vou estar trazendo aspectos de outras culturas como uma forma de demonstrar o quanto as culturas são parecidas em alguns aspectos, não tentando justificar ou dizer que é mais correto ou menos correto a ação de uma ou de outra. Então a tentativa aqui é justamente o inverso de compará-las, tentando estabelecer uma cultura como melhor, mas fazer o movimento inverso, demonstrando que as culturas têm igualmente coisas criticáveis quando olhadas por outros aspectos. Vou tomar como exemplo algo que é muito popularmente criticado, que eu também tenho os meus posicionamentos bastante críticos a respeito, que é o hábito de muitos países, muitas culturas, obrigarem mulheres a usarem burca. E não é uma opção, muitos países elas são literalmente obrigadas e se elas tirarem a burca elas são presas e podem inclusive serem mortas. E aí muitos brasileiros se manifestam completamente revoltados com relação a isso, como pode. Só que o brasileiro parece muito menos revoltado com o assédio sexual praticado no Brasil e com o assédio moral que é comum a 90% das mulheres, se não mais, sofrerem diariamente. Praticamente todas as mulheres já sofreram em algum momento da vida algum tipo de assédio sexual, assédio moral. E isso é relatado por elas amplamente. As pesquisas demonstram que todas as mulheres entrevistadas em algum momento sofreram, algumas não reconhecem o assédio de tão naturalizado que ele está na nossa cultura, elas nem mesmo chegam a reconhecer que sofreram assédio, mas quando começam a ser questionadas a respeito do seu dia a dia, de ações pelas quais passam diária, é reconhecido situações que são consideradas assédio sexual e moral. E aí a gente se revolta com relação às mulheres terem que usar burca, mas não se revolta com o fato de todas as mulheres no Brasil serem assediadas diariamente. De muitas delas relatarem que sofreram os primeiros assédios sexuais com 7 ou 8 anos de idade. Muitas mulheres relatam que com 7 ou 8 anos de idade já tiveram homens muito mais velhos que fizeram gracinhas, fizeram piadinhas do tipo vou casar com você, você é bonita, com um sentido malicioso, ou então de falar do corpo delas, uma criança de 7 ou 8 anos de idade. E nós naturalizamos isso e nós consideramos isso como normal e natural. E aí nós nos revoltamos contra as mulheres que são obrigadas a usar burca. E como eu disse, eu não estou falando isso para tentar estabelecer que é menos grave reprimir mulheres e obrigá-las a usarem determinada vestimenta. Eu estou apenas contrapondo essas duas situações culturais para demonstrar o quanto a nossa cultura tem coisas tão criticáveis quanto, e que talvez, considerando que a nossa cultura está mais próxima de nós e mais fácil de alterarmos alguma coisa, é muito mais efetivo olharmos para a nossa cultura e tentarmos corrigir as coisas na nossa cultura do que ficar criticando a cultura alheia. E aí muitos vão falar, mas eu não aceito, eu não acho normal uma mulher ser assediada. Primeiro de tudo, você já viu o assédio ocorrendo na sua frente? Se você não viu, é óbvio que você acha normal. Porque se todas as mulheres relatam que já foram assediadas em algum momento da vida, e se 90% das mulheres relatam que são assediadas diariamente, pelo menos uma vez no dia delas, elas escutam um assovio, escutam uma palavra chula,
referindo-se ao corpo delas, à aparência delas. Se todas as mulheres relatam isso, ou você não tem convívio nenhum com mulher, você não vê nenhuma mulher na tua frente, no teu dia a dia, e isso geralmente vai ser afirmado por homens que não veem o assédio, porque a mulher não apenas o vê como vivencia ele, sofre ele diariamente. Ou você não tem convívio com mulheres, ou você considera isso normal, natural e está cegando-se para o que acontece na tua frente. Porque é impossível que você tenha um convívio diário, vendo mulheres passando na rua, tendo algum tipo de relação com mulheres e não ver homens assediando elas e não ver você mesmo assediando elas. Então nós começamos daí. E aí muita gente vai dizer, mas eu vejo e não acho isso normal. Você se revolta contra? Você chega para o sujeito e fala, olha, o que você está fazendo é um crime, é errado, e se você persistir nisso, eu vou tomar medidas legais, eu vou instruir essa pessoa que você está assediando do que ela pode fazer legalmente contra você. Você vai de testemunha do assédio para fazer uma denúncia, por exemplo? Se você não vai, é porque você acha isso natural. Você pode dizer que não, e é uma extrema hipocrisia, porque as tuas atitudes demonstram que sim. Porque se você não considerasse natural a mulher ser assediada, você se manifestaria visceralmente contra. Assim como você acha natural o racismo quando você vê uma pessoa fazendo piada de negro na tua frente e você não se manifesta contra. Assim como você considera natural a homofobia quando você vê uma pessoa tendo um discurso homofóbico na tua frente e você não se manifesta contra. Se você se omite, você está compactuando da violência. Então, quando nós lançamos esse olhar, nós percebemos o quanto muitas atitudes culturais nossas são tão criticáveis quanto outras que nós criticamos de outros povos, de outros países, de outras culturas. Vou tomar um último exemplo como apenas demonstração disso, que é em relação às nossas crianças. Nós, por exemplo, a grande maioria tem um grande horror quando se fala em hábitos que eram praticados, por exemplo, em Esparta, em alguns lugares da Grécia, e até hoje são praticados em algumas culturas indígenas, que é o hábito de infanticídio com relação a crianças deficientes. Então, em Esparta isso era praticado amplamente e algumas tribos indígenas, até hoje, inclusive, é praticado de matar a criança quando a criança nasce com algum defeito físico. Defeito entre aspas, aqui é algum tipo de limitação que não é entendida pela aquela cultura como uma limitação comum de todos. A criança acaba sendo assassinada. E como eu disse, não estou aqui estabelecendo parâmetros, comparando, querendo dizer que uma é menos grave do que outra, justamente ao contrário, demonstrando como ambas podem ser muito graves quando olhadas de uma maneira mais ampla. E aí muitos de nós nos horrorizamos diante dessa situação de uma criança ser assassinada porque ela tem alguma limitação física, mas consideramos perfeitamente normal e natural servir às nossas crianças refrigerante, bolacha recheada, salgadinho e vários outros produtos industrializados. E aí muitos vão dizer, mas não é tão grave, não vai matar a criança. Talvez não mate ela de imediato. Mas você está condenando uma criança a ter muitas vezes 30, 40 anos da vida dela sendo obrigada a injetar insulina artificial, a tomar medicamento para hipertensão e a tomar medicamento para colesterol, sem contar de ter uma vida com muito menos saúde, porque você serviu para ela alimentos que são, sob todos os aspectos e todos os olhares, alimentos completamente inadequados para uma criança ou até mesmo para um adulto, para qualquer ser humano, para qualquer ser vivo, alguns inclusive. E aí nós consideramos perfeitamente natural destruir completamente com a saúde das crianças, destruir com a possibilidade delas de vida saudável, mas achamos completamente horrendo a morte de uma criança que nasce com uma limitação física, que para essas culturas é entendido como ela não vai conseguir sobreviver, porque a vida deles é tão intensa, é tão aversiva em alguns aspectos, eles passam por provações tão grandes ao longo da sua vida, que uma criança com esse tipo de limitação certamente não conseguiria sobreviver a essas provações.
Como eu disse, novamente friso, e é importante repetir, porque infelizmente parece que algumas pessoas se ensurdecem diante de informações novas e ignoram completamente o fato de que eu já afirmei várias vezes, não estou em hipótese alguma defendendo que usar burca é correto, nem defendendo que o infanticídio é correto. O que eu estou afirmando é, nós fazemos práticas que podem ser tão condenáveis quanto, mas nós não as condenamos. Nós condenamos a prática da outra cultura. Existem tribos indígenas, por exemplo, que consideram um verdadeiro absurdo o nosso modelo educacional, o nosso modelo de escola, que consideram o cúmulo, o inadmissível, o fato de que nós colocamos uma criança sentada por 4 horas numa cadeira entre 4 paredes, ouvindo um adulto tedioso na frente falando monotonamente. Tá, esquece, eu não vou conseguir pronunciar isso corretamente. Enfim, muitas tribos indígenas, muitas culturas indígenas consideram um absurdo isso. Consideram o cúmulo do absurdo nós fazermos esse tipo de prática. Nós colocarmos uma criança saudável que deveria estar correndo, explorando o mundo, se exercitando, gastando energia, desenvolvendo o seu físico, desenvolvendo a sua curiosidade, nós a colocamos sentada em uma posição inerte, completamente antinatural, é completamente contra a natureza da criança ficar sentada sem se movimentar. A criança é um ser de energia extrema, que deve se exercitar e gastar essa energia. E para essas tribos indígenas é inadmissível essa prática, é extremamente violenta essa prática que nós temos. Para eles, o jeito correto de uma criança se criar é no meio da mata, correndo, brincando, se banhando no rio, brincando com as outras crianças, explorando a natureza, conhecendo e aprendendo. E é isso, são diferenças culturais. E nós partimos sempre de um egocentrismo cultural de que a nossa prática é a mais perfeita, enquanto a prática do outro sempre é negativa, sempre é ruim. Nós defendemos coisas na nossa cultura que são tão violentas quanto vários outros aspectos que nós criticamos nas outras culturas. É preciso lançarmos esse olhar mais crítico e pararmos para pensar um pouco a respeito do que temos feito e do que temos atacado e defendido. É isso, obrigado pela atenção neste vídeo. Espero que tenham tido paciência de assistir até esse momento. Se tiveram, espero que tenha sido de proveito. E, importante, clique em gostei nos nossos vídeos, se inscrevam no canal também para vocês terem o canal sempre registrado na conta de vocês poderem acessar quando quiserem, e também para receberem as notificações, acionem ali o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e clique em gostei, porque muita gente diz que gosta do nosso trabalho, que aprecia, mas muitas vezes não clica em gostei, e isso é muito danoso para o nosso trabalho, você deixar de clicar no gostei sendo que gostou, porque quando você faz isso, o nosso vídeo aparece em muito mais lugares, ele acaba ganhando um destaque e uma relevância maior. É isso, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.